Olá, o vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe. Boa tarde, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22, no versículo 14 apenas. Gênesis, capítulo 22, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Amém. A Bíblia não apresenta nenhum argumento para provar a existência de Deus. Deus, ele se revela. E a Bíblia nos ensina que Deus se revela primeiro pela criação, pela revelação natural. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A Bíblia também nos ensina que Deus, ele se revela a nós pela nossa consciência. A consciência do homem é a luz do Senhor. Deus colocou dentro de nós a lei do certo e do errado. Deus se revela pelas Escrituras, é a revelação escrita de Deus. E Deus se revela pessoalmente na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que ser salvo, ter a vida eterna, é conhecer a Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Mas eu queria nessa tarde trabalhar um pouquinho sobre os nomes de Deus. Os nomes de Deus. E especificamente eu vou explorar essa expressão que está aí: o Senhor proverá. Vamos lá. Quando nós estudamos os nomes de Deus na Bíblia, você tem que entender que esses nomes não foram postos, atribuídos, mas é Deus que se revela. É Deus que vai mostrando, através da revelação de cada nome dele, quem é ele. Quem é ele? Se você for para Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz lá: No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus ali é Elohim. É um plural majestoso da expressão El. E esse nome El é Deus. Ele é o El Shaddai, que está lá em Gênesis capítulo 17, 21. O Deus Todo-Poderoso. Ele é o El Elyon, que significa o Deus Altíssimo e sumamente poderoso. Ele é El Olam, que significa o Deus eterno, ou Deus que não tem fim, ou Deus de toda a eternidade. Ele é o El Roi, que significa o Deus que tudo vê, o Deus que vê tudo. Não vê como nós vemos, porque nós vemos somente a aparência, mas Ele nos vê de forma profunda, exaustiva. Mas nós temos também esse Deus que é Elohim, e que vai se desdobrando e revelando quem Ele é. Ele aparece como Adonai. E essa palavra Adonai é um termo que Deus usa para Ele. E esse termo, ele aparece mais de 300 vezes no Antigo Testamento. E a ideia é que Deus não é somente o Elohim, o Deus da criação, não é somente o Yahvé, o Deus da aliança, mas Ele é Adonai, o Deus que tudo governa, o Deus que preserva todas as coisas, que cuida de todas as coisas. Ele não somente cria, mas Ele administra. Mas Yahvé, ou Javé, é o principal nome de Deus no Antigo Testamento.
E o que esse nome de Deus revela? Yahvé revela justamente essa condescendência de Deus, sendo Ele o que Ele é, mas Ele se relaciona conosco. É o Deus da aliança, é o Deus do relacionamento. E é tão bonito isso, porque todas as vezes que Deus vai revelando o Yahvé, Ele acrescenta alguma coisa a mais. E é tão bonito porque eu e você, nós conhecemos a Deus principalmente nas provações, nas tempestades. É tão interessante nesse texto, porque Deus está levando Abraão para o monte da provação, o monte onde Deus vai tratar o coração e a fé de Abraão. E ele vai descer daquele monte transformado, porque ele conheceu o Yahvé Jiré, o Deus da toda provisão. Mas só para você ficar sabendo, Yahvé Jiré, o Senhor que provê. Jeová Makdesh, o Senhor que santifica. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Rafá, o Senhor que cura. Jeová Shalom, o Senhor é paz. Jeová Tisquideu, o Senhor é a nossa justiça. Jeová Roi, o Senhor é meu pastor. Jeová Samá, o Senhor está presente. Jeová Tissebaô, o Senhor dos exércitos. Jeová Maquê, o Senhor que fere. Jeová Gimolá, o Senhor que recompensa. Esses são alguns nomes de Deus ligados a Javé. E esses nomes são revelados justamente quando Ele se relaciona conosco em momentos difíceis. Mas eu quero gastar um tempinho com você nesse nome. O Senhor proverá. O Senhor proverá significa claramente, Ele é Jeová Nissi. Jeová Jiré, Ele é o Deus de toda a provisão. E nós queremos explorar um pouquinho isso. E eu gostaria de fazer, nesse texto, pelo menos duas perguntas básicas. Quem proverá? Quem proverá? E a resposta é Deus. Tudo o que você precisa, tudo que nós necessitamos, Deus, Ele é o provedor. Amém? Então, preste atenção. No meio das dificuldades, no meio das lutas, no meio das provações, no meio da adoração, da gratidão, eu e você precisamos ter um relacionamento pessoal com Deus e conhecer Deus pelo nome, porque o nome dEle revela o seu caráter, os seus atributos. Betsy Moody ficou viúva aos 36 anos, lá em Chicago, com 9 filhos pequenos e com a sua casa hipotecada. Durante mais de um ano, ela chorava todas as noites, até dormir. O conselho que davam a ela, com 36 anos, com 9 filhos, doe seus filhos. Dê seus filhos, o que você vai fazer? Você não tem nada, sua situação é complicada. Um dia, à noite, chorando, ela abre as Escrituras, e eu queria que você abrisse lá, em Jeremias capítulo 49, versículo 11. Jeremias capítulo 49, versículo 11. Lê comigo aí. Deixa os teus órfãos, e eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiem em mim. Betsy Moody levanta, enxuga as lágrimas, e esse texto a sustentou a partir dali todos os dias da sua vida.
E ela teve o privilégio de um dos seus filhos se tornar o maior evangelista dos Estados Unidos, Dwight Moody, que ganhou milhares e milhares de pessoas para Cristo, que teve um ministério impactante, justamente porque ela aprendeu naquela situação difícil, que Deus é o Deus que cuida, é o Deus que provê. A nossa confissão de fé de Westminster, no seu capítulo sobre a providência de Deus, diz assim, abre aspas: pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, Ele sustenta, Ele dirige, Ele dispõe e Ele governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Amém? Deus cuidará de ti. Na tua dor, com todo amor, Ele cuidará de você. Então, diante dessa pergunta, quem proverá? É Deus, é Yahvé, Elohim, Adonai, Yahvé Elohim. Diante disso, eu tiro três lições desse primeiro ponto, quem proverá. A primeira lição é que em Deus há infinita sabedoria para conhecer todas as nossas necessidades. Presta atenção, Ele é o provedor, Ele é a fonte de toda provisão, e Ele tem sabedoria, competência para conhecer você e a mim, para conhecer a todos e identificar as nossas necessidades. Deus conhece todas as necessidades do seu povo. Quando o povo de Deus sofria lá no Egito, Êxodo capítulo 3, versículo 7, Deus diz assim: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. E no versículo 7 ele termina dizendo: conheço-lhe o sofrimento. Eu conheço o seu sofrimento, eu conheço as suas necessidades, eu conheço as suas dificuldades, eu conheço você. Então Ele é o provedor sábio que conhece e sabe o que eu preciso. Preste atenção. Jesus diz: não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. Por quê? Não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus, seu Pai Celeste, sabe, conhece do que você precisa, conhece as suas necessidades. Amém? Então, em Deus há infinita sabedoria para conhecer todas as nossas carências e necessidades. Por isso que nós podemos dizer: Yahvé Jiré, Deus proverá. Segundo, em Deus há infinitas riquezas para satisfazer a todas as nossas necessidades. Presta atenção, irmão. Se Ele fosse um provedor, mas as suas provisões fossem escassas, não. Ele é suficientemente rico e poderoso. As suas dispensas
são infinitas. E é tão bonito a gente entender isso. Puritano, pregando sobre esse texto, diz: a dispensa divina é inesgotável. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios 3, 20. Vamos ler esse texto e vamos, como diz o pentecostal, nos apropriar. Efésios 3, 20. Veja o que diz o texto. Vamos lê-lo aí. O que diz lá? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O que Paulo está querendo nos ensinar aqui? É que não há limites para o infinito poder de Deus. O Deus que pode suprir tudo e a todos e ainda ficar com seus recursos infinitos. Esse é seu Pai, esse é o Deus que eu creio, esse é o Deus que se relaciona conosco. Mas eu quero apresentar um terceiro argumento, que é muito importante esse argumento. Deus proverá, o Deus provedor, o Deus que provê, Ele conhece todas as nossas necessidades, Ele é rico infinitamente para suprir essas necessidades. Mas o que eu acho lindo nessa expressão é que em Deus há infinita graça para dar tudo aquilo que necessitamos. Louvado seja Deus por isso. Porque a graça de Deus é o favor que não merecemos. E toda provisão divina para nós é imerecida. É imerecida. Mas sem a graça de Deus, nós não temos nada. Por isso que no sofrimento Paulo ouve Deus dizendo para ele: Paulo, a minha graça te basta, a minha graça é suficiente. É graça sobre graça, é graça transbordante, é graça superabundante, é graça suficiente, Paulo. Porque se eu tivesse um provedor rico que conhecesse a minha necessidade, mas na sua graça ele não quisesse me dar, mas Ele dá. Ele dá. E a maior prova disso, e a ideia que esse texto aponta, é para a figura de Jesus Cristo. E diz: pela graça sois salvos, mediante a fé por meio de Jesus Cristo. Esse texto aponta para Jesus. Porque naquele monte da provação, Abraão sobe ali para oferecer o seu único filho, para matar o seu filho em sacrifício a Deus. Mas Deus não aceita sacrifício de pessoas humanas. Deus estava provando. Deus estava tirando aquele filho que se tornou um ídolo para Abraão, para mostrar que Deus é suficiente, que Deus deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Mas não somente isso. Alguns anos depois, nesse mesmo monte, essa cadeia montanhosa que cobre toda a cidade de Jerusalém, no monte do Calvário, Jesus Cristo providenciou a nossa redenção. Ele deu o seu Filho por amor a nós. Então Deus, Ele provê todas as coisas baseado na sua graça infinita. Amém? Agora, o que Deus proverá? O que Deus proverá? Deus pediu o sacrifício de Isaac a fim de dar-nos um tipo maravilhoso de Cristo. Abraão é um tipo de Deus, e Isaac é um tipo de Cristo. Mas eu queria que você entendesse o que está
em Efésios capítulo 1, quando Paulo, no versículo 3, diz: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Então preste atenção. Em Cristo nós temos a redenção. Em Cristo nós temos a remissão dos nossos pecados. Em Cristo nós temos a justificação. Em Cristo nós temos a santificação. Em Cristo nós temos a glorificação futura. Significa que Deus já providenciou em Cristo todas as bênçãos espirituais que eu necessito, que eu preciso. Por isso que você pode levantar e dizer: eu sou um abençoado do Senhor, porque Ele já me abençoou com tudo. Paulo usa uma expressãozinha: em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. Paulo repete essa expressão em Cristo 169 vezes nas suas cartas. E lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, nosso Pai, por nosso intermédio. Quantas são as promessas de Deus? Faça uma relação e você vai descobrir que todas essas promessas de Deus, pelo fato de você estar em Cristo, já tem um sim, já estão endossadas para que você se aproprie dessas bênçãos. Louvado seja Deus por isso. Mas eu queria chamar a sua atenção para não as providências, não as providências do ponto de vista das bênçãos espirituais, materiais, mas a forma como Deus providencia. Isso é muito lindo. Muito lindo. E aqui eu queria chamar a sua atenção, Dr. Sproul, pastor presbiteriano americano. Ele diz que o cristianismo é uma fé que está baseada e arraigada nos milagres. O nosso Deus é Deus de milagres. E Ele faz milagre todo dia. Ele opera de forma maravilhosa na nossa vida. O liberalismo do século XIX tentou, através de Bultmann, fazer a desmitologização do Novo Testamento. Em outras palavras, temos que tirar do Novo Testamento tudo aquilo que é sobrenatural, tudo aquilo que é milagre. Qual é a consequência disso? Não sobrou nada. Porque o nascimento de Jesus é um milagre. A concepção de Jesus, a encarnação de Jesus, todo o ministério de Jesus é permeado de milagres. O milagre do Calvário, o milagre do túmulo vazio, o milagre da sua ascensão, o milagre da conversão, do nascer de novo, o milagre de perseverar na fé. Tudo na nossa vida, a vida cristã é um milagre, um milagre de Deus. Os teólogos de Westminster, e eu quero citar aqui, porque os teólogos de Westminster acreditam mais nos milagres de Deus do que os calvinistas hoje. Lá na Confissão de Fé de Westminster, diz assim: posto que em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável, infalivelmente. O que Deus decretou vai acontecer de forma imutável, de forma infalível. Mas os teólogos colocam, expressando o ensino genuíno da palavra de Deus, eles dizem assim: contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedem conforme a natureza das causas secundárias,
necessárias, livre ou contingentemente. Na sua providência ordinária, Deus emprega meios. Todavia, Ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo a sua própria vontade. Deus quer tirar o povo do Egito, mas tem um mar vermelho na frente. Deus usa o vento e abre o mar. E o povo passa a pé enxuto. Depois ele fecha o mar e mata os exércitos egípcios. Irmãos, o nosso Deus é Deus de milagres. E Ele usa circunstâncias, Ele usa pessoas, e Ele usa problemas, Ele usa tudo para fazer milagre na nossa vida, para mostrar que foi Ele que fez. Foi Ele que fez. Deus atua sobre as leis da natureza e de forma miraculosa até hoje. Deus faz com que recurso que nós estamos precisando aqui para fazer a obra dele, Ele toca no coração de uma pessoa que nem nos conhece, para nos abençoar. Talvez você não saiba, mas muitos nordestinos oraram para um dia ter um poço de água na sua porta, como diz o pastor lá na Bahia. 20 anos orando por um poço. E nós somos a resposta da oração desses irmãos. E o nome de Deus está sendo glorificado. Eles estão dizendo, é milagre de Deus. É milagre de Deus. Deus faz milagres. Deus cura usando a medicina. Mas quando Ele quer, Ele passa por cima da medicina. Ele vai direto e faz a obra. E faz a obra. Então, meu irmão, alegre seu coração nessa tarde. Se aproprie dessa verdade. Deus proverá. Yahvé Jiré. Yahvé Jiré. Yahvé Jiré. Ele é o Deus de toda provisão. Romanos, capítulo 8, verso 32. Vamos ficar de pé. Em Provérbios 16, 3, diz que a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Mas eu queria que você lesse comigo, Romanos 8, 32. Vamos ler juntos? Paulo pergunta, vamos lá? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Preste atenção, se Ele já deu o máximo, o que nós precisamos é do mínimo. Ele já prova o seu amor por nós, dando o seu filho, o seu precioso filho. E quando Ele nos dá o filho vem com um pacote de bênçãos. Tudo que eu preciso, eu tenho em Cristo. Amém?